Um flash ofuscante de luz azulada foi lançado no ar enquanto voava direto para Elise. Ele a atingiu quando uma poderosa onda de choque varreu diretamente a barreira ao redor da arena. Uma enorme quantidade de energia jorrou no momento em que a barreira foi quebrada. Espalhou-se forçando as pessoas comuns a sentir um peso pesado sobre seus ombros. Meina, que estava do lado de fora da arena, foi jogada longe. Sua figura parecia frágil quando ela se chocou contra os assentos da plateia. Quando a fumaça desapareceu, Franklin riu ao ver Elise simplesmente bloquear seu ataque com a mão. Bom, ele disse antes de balançar a mão mais uma vez. Desta vez, os elementos do vento giraram em torno de seu punho e o tornaram mais poderoso e devastador do que antes. Parece que você queria sentir o efeito do seu avanço. Elise levantou a outra mão e um círculo mágico se formou na palma dela. Repulsão dominadora. Uma força enorme se formou em sua palma e atingiu o corpo de Franklin. Franklin gemeu de dor quando seu corpo foi jogado no chão a vários metros de distância. Ele rapidamente se estabilizou antes que camadas de carne cobrissem seu corpo. Carne blindada de aparência selvagem se formou ao redor dele enquanto espinhos se projetavam em suas costas junto com uma cauda grossa. Então, ele se jogou para frente mais uma vez. Dengue! O ancião Ami e o ancião Guan se moveram enquanto protegiam o público das ondas de choque. O impacto de um ataque vindo de um reino das algemas era prejudicial para as pessoas comuns. Franklin! A barreira se foi. Você está causando problemas aqui. Torquays disse em voz alta enquanto cerrava os dentes. Ele não podia se aproximar deles porque as ondas empurravam tudo ao redor. Amanda e alguns dos especialistas de Rank S que poderiam suportar as ondas de choque se voltaram para proteger toda a multidão. Independentemente disso, Franklin atacou como se não os ouvisse. Ele estava muito absorvido em seu poder atual e queria muito testá-lo. Voxos! Nesse momento, Sten se moveu. Ele apareceu logo acima de Franklin com uma lança na mão. Você precisa parar agora, Franklin. Instantaneamente, ele empurrou sua arma cravando Franklin no chão. Bam! Cada um de seus movimentos causava uma energia aterrorizante que pressionava o público. A barreira se foi para que os tremores secundários de um especialista no reino das algemas pudessem prejudicá-los. Bom. É assim que se faz. Franklin riu enquanto olhava para a lança em seu corpo. No momento seguinte, a energia elemental de seu corpo vazou, tornando sua aura muito mais poderosa do que antes. Ele estava prestes a balançar o rabo grosso quando uma voz ressoou por toda parte. Já chega! Em apenas um segundo, todas as flutuações de energia na arena desapareceram. Foi substituído por uma força muito mais forte que abalou a Astros inteira. O chão vibrava sem parar, como se toda a área fosse desabar a qualquer segundo. No distrito Pessoas, os cidadãos de Ekatoi não podiam deixar de olhar na direção da Astros. Eles apenas ouviram tremores altos e no próximo segundo tudo se aquietou. Na família Chimpan, Edward estava discutindo alguns assuntos importantes com seus dois filhos quando os três de repente pararam de se mexer. E isto? Edward levantou a cabeça com toda a sua força. Ele sentiu sua força deixando seu corpo. Ele não sabia por quê, mas todos estavam experimentando a mesma coisa. Perderam as forças sem aviso prévio e sentiram uma presença enorme no centro da Astros. Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas a flutuação de energia era fera. Esse senhor da cidade, na arena, Salt olhou para Franklin com olhos frios. Ele acabou de usar a dominância da serpente e o efeito dessa habilidade cobriu instantaneamente tudo dentro da cidade Ekatoi. Gulp! Franklin inconscientemente engoliu em seco quando viu a expressão severa de Solta. Lembre-se do seu juramento, disse Solta antes de fechar os olhos. A pressão invisível em seu corpo desapareceu como se nada tivesse acontecido. Tudo voltou ao normal e as pessoas deram um suspiro de alívio. Sid! A pressão agora não era prejudicial, mas a sensação de sua força deixando seus corpos era algo que não gostariam de experimentar. Parecia que haviam voltado ao nível inferior.
Dominância da serpente. Ativar a estabilidade fará com que as criaturas abaixo do nível de poder do usuário sofram um debuff, menos 70% em todos os atributos. Outros usos são desconhecidos. Em suma, neste pequeno espetáculo, Souta não fez mal a ninguém. Ele apenas removeu 70% de suas forças. Alice, Sten, Elise, o ancião Guan e o ancião Ami se sentiram péssimos. Comparadas a eles, as pessoas comuns não ficaram tão pálidas quanto eles. Afinal, quanto mais perto estavam do nível de Souta, maior era a diminuição da força. Se tivessem 1000, a diminuição seria de 700 pontos, enquanto as pessoas comuns que tivessem apenas 30 seriam reduzidas em 21 pontos. 21 pontos em comparação com 700 pontos. Claro, as pessoas mais próximas do nível de poder de Souta sentiram mais. Além disso, eles eram mais sensíveis às mudanças em seus corpos. O líder é aterrorizante, Sten disse em voz baixa antes de puxar sua lança para fora do corpo de Franklin. Souta com certeza está em outro nível. Eu sabia que esse dia chegaria, mas não previ que chegaria tão cedo. Ele esforçou um sorriso no rosto. Franklin limpou o sangue no canto da boca e seu corpo voltou ao normal. Ele se ajoelhou e disse, perdoe-me, agi fora das regras. Imploro ao Senhor que me castigue. Não há necessidade. Vou desqualificá-lo deste torneio. Seu oponente amanhã vencerá por omissão. Souta disse enquanto acenava com a mão. Para ele, a maior punição que poderia dar a Franklin era desclassificá-lo do torneio. Se fossem outras pessoas, ele não os desqualificaria, mas como a pessoa de quem ele estava falando era Franklin, não poder lutar foi um grande golpe para uma pessoa que ansiava por batalhas mais do que ninguém. Eu aceito o castigo do senhor, disse Franklin. Ok, sai agora. O torneio vai continuar. Souta disse com um pequeno suspiro. Ele se virou para as duas crianças ao lado dele e perguntou com um sorriso, eu te assustei, Aena? Anzu. As duas crianças tremiam. Demorou um pouco até que recuperassem seus sentidos. Eles gritaram e se viraram para abraçar Yuko. Ah, Yuko! O grande irmão Souta é assustador. O grande irmão está nos assustando. Souta riu da reação deles. Desde que estivessem bem. Mesmo que ficassem com medo dele, tudo bem enquanto estivessem vivos. Seria melhor assim, já que eles não seriam expostos ao seu férão. Quanto a Yuko, tinham proteção de vários artefatos e Yuko ainda era um monstro no terceiro estágio. A energia dela não era tão forte quanto a dele. Souta balançou a cabeça e voltou sua atenção para a arena. O poder que ele mostrou agora mais uma vez fez com que todos percebessem porque ele era o líder da Astros. Já faz um tempo desde que exibiu seu poder para eles, então este evento clareou suas mentes. Ele era a pessoa mais forte de todos a Astros. De volta à guerra contra a Associação da Matéria Vermelha, sua dominação da serpente só poderia afetar especialistas de rank S e abaixo. A habilidade considerou que aqueles no reino da primeira algema e acima estavam em seu nível ou acima, então não foram afetados, mas agora. Esta habilidade afetava aqueles no reino da primeira algema que estava acima do reino da solidificação. Significa apenas uma coisa. Sua força já havia ultrapassado o reino da primeira algema. Um quarto estágio superior, Doranja murmurou para si mesmo enquanto olhava para a figura de Souta. Ele próprio estava apenas no nível inicial. A disparidade era enorme. Meina foi ferida. Os curandeiros a curaram e demorou um pouco até que ela pudesse retornar ao seu trabalho como anfitriã do torneio. Ela era apenas uma rank C, então ela não era poderosa o suficiente para receber um parasita do senhor, então ela não tinha essa capacidade de regeneração. Os magos da terra rapidamente consertaram a arena e os orbes dos monstros foram substituídos. Depois de 30 minutos, tudo voltou ao normal. Embora tudo estivesse consertado, a atmosfera não era tão animada quanto antes. Muitas pessoas foram prejudicadas quando a barreira foi quebrada. Independentemente disso, o torneio continuaria sem demora. Restavam apenas 2 partidas. A próxima partida seria Yuko vs Ancião Guan e depois disso era a batalha entre Doranjan e Lina. Souta olhou para as duas crianças e disse gentilmente, Aena, Anzu,
e o lutarão a seguir, então a irmã mais velha Elise irá acompanhá-los por enquanto. Ok. Aina relutantemente acenou com a cabeça. Ela ficou ao lado e seu irmão, Anzu, a seguiu. Olhando para eles, Solta sorriu suavemente e não pôde deixar de acariciar suas cabeças. Comportem-se bem, a irmã mais velha Elise irá levá-lo ao mercado hoje à noite. Sério? Anzu e Aina levantaram a cabeça enquanto olhavam para ele com olhos brilhantes. Sim, eu vou levar vocês lá hoje à noite. Nesse momento, Eili chegou e disse para as duas crianças com um sorriso suave.